Shabbat Shalom. A paraxá da semana é a paraxá Va'et-Hanan. Eu estarei colocando aqui alguns slides para que os irmãos possam acompanhar. Está em Devarim, capítulo 3, verso 23, e vai até o capítulo 7, verso 11. Eu estarei lendo apenas os dois primeiros versos em hebraico. Va'et-Hanan el Adonai ba'ed hachiv lemor. Adonai Elohim ata hahilotá liharot et avdecha et gadlecha ve'et yadecha. Hahazaká asher mi'el bashamayim. Uvaaretz asher yaaseh remaasecha vechid guvurotecha. E em português estar assim. E implorei pela graça de Adonai neste tempo, dizendo: Adonai, Elohim, tu começastes a demonstrar a teu servo a tua grandeza e tua mão forte. Portanto, qual Deus há nos céus e na terra que possa fazer as suas obras e seus poderosos atos? Então, conforme mencionado, a paraxá da semana Va'et-Hanan, que significa eu implorei, eu supliquei. A palavra Va'et-Hanan, eu supliquei, eu implorei, ela vem da raiz Hanan. E esse verbo Hanan significa implorar ou suplicar. E nós temos o substantivo Chen, que significa graça. Ou seja, essa súplica, esse ato de Moshe ele implorar a Hashem, não vem do mérito próprio de Moshe, mas ele implora pela graça, por misericórdia, não pelo mérito pessoal. Mas seria melhor traduzido como implorar por graça. Na paraxá anterior, nós vimos, na paraxá Devarim, palavras, que Moshe ele iniciou um discurso e ele resumiu os 40 anos de peregrinação no deserto. Ele fala sobre as conquistas de Sihon e Og, e agora os israelitas estavam esperando para entrar na terra prometida. E Moshe ele vai e continua com o seu discurso. Vem Moshe e implora por graça. E ele, na verdade, está contando aos israelitas, ao povo de Israel, que depois da conquista de Sihon e Og, ele implorou por graça ao Eterno. E ele aqui está contando ao povo que ele apelou a Hashem para que Hashem demonstrasse graça, assim revertendo o decreto proibitivo dele não entrar na terra prometida. Hashem proibiu e agora ele estava clamando por graça, implorando por graça para que o Eterno revertesse esse decreto. Na gematria, a palavra Va'et-Hanan é 515, a soma das letras. E é a mesma gematria da palavra Tefilá, que é oração. E alguns sábios, eles sugerem que Moshe ele implorou ao Eterno 515 vezes. 515 vezes Moshe teria implorado ao Eterno por graça e para que o Eterno revertesse esse decreto. No entanto, a resposta de Hashem foi Ravlar, que significa chega, basta, chega de você, literalmente. E o Eterno ele reafirma o decreto proibitivo e diz que Moshe ele não cruzaria o Jordão, mas que Yehoshua ben Nun, Josué filho de Nun, ele iria liderar o povo na conquista da terra prometida. E é interessante porque Moshe, que homem havia como Moshe, e a gente vê que o Eterno disse não. Ouvir um não do Eterno, muitas das vezes, é difícil, mas precisamos aprender a lidar com o não do Eterno. Às vezes pode não ser o momento certo, e às vezes o não do Eterno é porque o não é melhor para nós mesmos.
O Eterno ele tem uma visão geral, uma perspectiva que nós não conseguimos enxergar. Meus irmãos, quando eu leio essa porção Beit Hanan, em minha mente vem algo muito profético, muito profético. E só conseguiríamos entender com nível Sod de interpretação. Bem, primeiramente, eu gostaria de relembrar um pouquinho o motivo pelo qual Moshe ele foi impedido de entrar na Terra Prometida. Qual foi o motivo desse impedimento? Qual foi o motivo do Eterno proibir Moshe de entrar na Terra Prometida? Os sábios, como sempre, né, eles possuem diversas opiniões acerca do real motivo. Estaremos vendo aqui os principais motivos que os sábios dizem, as principais opiniões. Em Bamidbar 20, quando nós estudamos a Parashá Pará do Mar, é dito que após a morte de Miriam, não havia água para o povo beber. Então eles se juntaram contra Moshe e Aharon. Bamidbar, Números, capítulo 20, versos 7 ao 12. E Adonai disse a Moisés: pega a vara e reúne a comunidade, tu e teu irmão Arão. Falareis a rocha diante do povo, para que ela dê suas águas. Tirarás água da rocha e darás de beber à comunidade e aos seus animais. Então Moisés pegou a vara diante de Hashem, diante do Eterno, conforme este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés lhes disse: rebeldes, ouvi agora. Será que vamos tirar água desta rocha para vós? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. E saiu muita água, e a comunidade e seus animais beberam. E o Eterno disse a Moisés e Arão: não fareis esta comunidade entrar na terra que lhes dei, porque não acreditaste em mim, não santificando-me diante dos israelitas. Então, vimos aqui que neste episódio o Eterno proíbe Moshe de entrar na terra prometida. E qual seria o motivo? De repente, numa primeira leitura, você pode ter uma impressão, de repente você pode pensar um pouco mais e chegar a uma outra conclusão. Eu confesso a você que, para mim, eu só identifiquei uma coisa, mas os sábios, né, eles conseguem ir muito, muito, muito longe. Mas, depois, com a sabedoria dos sábios, eu consegui ir além ainda. Então, vou mostrar a vocês. Bem, Rashi, ele explica que o Eterno instruiu Moshe a falar a pedra, e não para golpeá-la. E que ele teria conseguido extrair a água da rocha apenas se dirigindo à mesma. Rocha, dê água. E aí a rocha daria água. Ou seja, para Rashi, bastava apenas Moshe pedir água à rocha e a rocha teria dado água. E realmente, com uma simples leitura do texto, de fato, parece que foi apenas isso. Mas os sábios comentam: teria sido só por isso? Mas se for apenas isso, algo tão pequeno, poxa, essa punição foi muito pesada para algo tão pequeno. E os sábios comentam acerca disso. Outros, como por exemplo Maimônides, eles comentam que o erro de Moshe teria sido outro. Teria sido a falta de paciência. Moshe teria perdido a paciência com o povo. Quando ele gritou, rebeldes, ele ficou impaciente. Esse teria sido o erro dele. Agora, Narmânides, ele tenta refutar Rashi e Maimônides. E ele diz o seguinte: se foi errado Moshe ter golpeado a rocha para que o Eterno
por que o Eterno pediu para ele pegar o cajado? Né? Se foi errado Moshe golpear a rocha, por que o Eterno pediu para ele pegar o cajado? Se você observar, está escrito que Moshe pediu para que o Eterno pediu a Moshe para pegar a vara, pegar o cajado. E se foi errado ele golpear a rocha, por que o Eterno pediu a Moshe para pegar o cajado? Então veja, esse é o entendimento de Narmânides, refutando Rashi. Ué, o erro não poderia ter sido só isso, porque o Eterno pediu para ele pegar o cajado. Se ele estava com o cajado na mão, ele foi induzido a bater. E teve um outro episódio de que o Eterno pediu para ele bater. Então, se ele já fez isso antes, ele teria sido induzido a repetir a mesma ação. Não teria sido só isso. Então, essa é a opinião de Narmânides. E aí, Narmânides, contestando a opinião de Maimônides, ele diz o seguinte, que o motivo não foi também devido a Moshe ter perdido a paciência com o povo, porque isso aconteceu várias e várias e várias vezes. Moshe por diversas vezes repreendeu o povo. E aí, Narmânides fala, se Moshe foi punido por isso, por que ele foi punido só agora e não antes? Já que ele, várias e várias vezes, ele repreendeu o povo. E aí, Narmânides, ele oferece a sua explicação. Moshe errou quando disse ao povo, tiraremos água desta pedra para vocês? Essas palavras poderiam ser vistas como se Moshe estivesse tirando a água da rocha, ao invés do Eterno. Então, esse é o entendimento de Narmânides. Só que o meu motivo aqui não é procurar o erro de Moshe. Longe de mim fazer isso. Mas o que eu quero trazer a vocês, que é algo bastante profético, algo que eu considerei muito forte, eu citei aqui os sábios porque eles trouxeram boas opiniões do que pode ter acontecido. Mas, olha só, Narmânides ele fala que Moshe havia batido na rocha em um outro momento. Eu gostaria de ler esse relato na Torá. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro a você que a minha opinião é de acordo com Rashi. Para mim, Rashi teve a opinião correta, de que não era para ferir a rocha, era apenas para falar. Essa é a minha opinião, mas há alguns nuances por detrás desse evento. Alguns detalhezinhos a mais. Em Shemot, Êxodo 17, versos 5 e 6, vai retratar a respeito do evento anterior. Bem, então Shemot 17, versos 5 e 6, está escrito assim. Então disse Adonai a Moisés, passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feristes o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. Então veja, neste primeiro evento, isso aqui veio antes daquele texto que nós lemos em Bamidbar, em Números, o Eterno de fato, ele pede a Moshe para ferir a rocha, batendo com a vara, batendo com o cajado. Eu penso o seguinte, nada está escrito à toa. Se o Eterno ele pediu algo, ainda que pareça estranho, ainda que pareça incompreensível, algum motivo tem. Ainda que não consigamos entender. E qual seria a interpretação profética acerca disso? Vimos aqui em Shemot, Êxodo, que o Eterno ele pediu para ferir a rocha e receberiam água,
Mas em Bamidbar 20, o Eterno pediu para ele falar à rocha, e a rocha daria a sua água. Meus irmãos, não é tão difícil de entender esse mistério. Profeticamente falando, a rocha é Yeshua. A rocha é Yeshua. Shaul HaShaliach, lá em 1 Coríntios 10:4, ele vai dizer que essa rocha é o Mashiach. Então, veja que profundo. E uma vez que Mashiach foi ferido, agora ele não precisa ser ferido novamente. Yeshua não precisa ser crucificado outra vez. Basta agora que nós nos cheguemos até ele e assim seremos saciados. Tudo que o Eterno faz tem um propósito. E eu penso que, assim como esse evento, vamos ver, né, que tem um grande simbolismo profético, há vários e vários simbolismos proféticos neste decreto proibitivo. O Eterno não proibiu à toa, não foi por uma pequena atitude de Moshe. Tem algo muito, muito, muito grande por detrás disso. Os sábios, inclusive, né, dizem várias e várias opiniões do porquê Moshe teria sido sepultado no deserto. Mas eu cheguei num entendimento muito profundo e eu gostaria de compartilhar a minha opinião a respeito disso. Inclusive, quando, né, eu li esse texto, caramba, será que só eu pensei assim? E depois eu até dei uma pesquisada, né, até em outros idiomas. Em inglês eu vi que há até outros, né, com essa mesma opinião. Eu queria compartilhar porque de repente você nunca parou para pensar nisso. Veja bem, Moshe, ele foi impedido de entrar na Terra Prometida. Moshe, ele simboliza o quê? Moshe simboliza a aliança feita no Sinai. Ele sendo proibido de entrar na Terra Prometida, indica que simbolicamente a primeira aliança ela é insuficiente para cumprir as promessas de Hashem. Claro que isso não é culpa da Torá, ok? Preste bastante atenção em tudo que será falado, porque são palavras de difícil compreensão. Eu citaria até bastante Shaul aqui, que é bastante difícil de ser entendido. Muitos acabam julgando Shaul de má forma por interpretar mal as suas palavras. Então, bastante hora nessa calma, pare, pense bem e preste bastante atenção em tudo o que será falado. Lembrando a você que Shaul, ele fala que a Torá é santa, é justa e é boa. Então, só para que você entenda aqui, antes de prosseguir, Torá pode ser entendido de formas diferentes. Podemos entender Torá como sendo a instrução do Eterno, como Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, que é o Pentateuco, né, os 5 livros escritos por Moshe. E também temos Torá como a lei, a legislação. E nós temos que concordar que a Torá como legislação, ela foi preparada para pessoas falhas. O que fazer quando houver um assassinato? O que haver quando acontecer o que fazer quando acontecer um estupro, um furto, leis pertinentes a escravos, ao divórcio. Então você vê que o nível de moralidade da Torá, ele não é tão elevado quanto será quando Yeshua retornar e restaurar todas as coisas. Enquanto houver pecado, a Torá ela não será o suficiente. E você daqui a pouco vai entender um pouco mais sobre isso. Essa questão de Torá no sentido de legislação. Ok? A primeira aliança, ela é boa, mas ela é insuficiente devido à fraqueza humana, por culpa dos nossos pecados.
devido ao homem não agir de acordo com a Torá, mas conforme a lei do pecado e da morte. Na nova aliança, não vai haver mais pecado e nem morte. A primeira aliança, ela nos leva para a nova aliança, para a aliança renovada. Ou seja, Moshe, ele nos leva a Yeshua. Em Romanos, no capítulo 8, verso 1 ao 4, está escrito assim: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Yeshua HaMashiach, porque a lei do Espírito da vida, no Mashiach Yeshua, te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que era para a lei, o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja só que interessante. Pela Torá, seria impossível o homem não ser condenado. Pela Torá, todos nós seríamos condenados. Todos pecamos. E pela Torá, não podemos ser justificados. Mais uma vez, não me interprete mal. O que eu quero mostrar a vocês aqui é que a Torá aponta os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Quem de nós nunca pecou, né? Devido a essa falibilidade humana, todos nós seríamos condenados pela lei, pela Torá. Mas quem está em Yeshua não tem o que temer, porque ele nos alcança com a sua graça. Devemos implorar pela graça dele e seremos alcançados. Ele nos limpa da culpabilidade de nossos pecados. E agora nós somos libertos. A justa exigência da lei se cumpre em nós quando estamos em Yeshua, porque não andamos mais na carne, mas segundo o Espírito. Então você vê que pela lei seria impossível justificar o homem, porque devido à nossa carne, a lei era considerada fraca. Deu para entender agora? Vamos mais além. Em Romanos, capítulo 3, verso 20 a 26, se você ainda está com um pouco de dificuldade de entender, não se preocupe, que isso aí vai clareando, vai ficando mais fácil conforme formos prosseguindo. Em Romanos 3, verso 20 a 26. Porque ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. É pela lei que nós sabemos o que é pecado. É a lei que aponta os nossos erros. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Yeshua HaMashiach, para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela sua graça, por meio da redenção que há no Mashiach Yeshua, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé, pelo seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador
daquele que tem fé em Yeshua. Olha só que interessante. Pela Torá, só teríamos o conhecimento do pecado. Não seríamos justificados. Mas a Torá e os profetas, eles apontam, eles vão até Yeshua. E essa justiça de Deus, que é por meio da fé em Yeshua, foi atestado pela Torá. Isso não é diferente, não há uma distinção. A Torá já apontava para isso. E pela Torá, todos pecaram e todos foram destituídos. Todos foram excluídos, estariam fora da glória de Deus. Mas pela graça, nós fomos justificados e é gratuitamente. É de graça. O preço foi pago. Eu não preciso pagar o preço. Quem pagou foi Yeshua. E foi caro. O preço que foi pago foi caro. Foi o sangue dele derramado. E isso trouxe a redenção. Foi no Mashiach, através do seu sacrifício, os nossos pecados foram apagados, foram anulados. E essa é a demonstração da justiça. Nós somos justificados em Yeshua. Deu para entender agora o porquê a Torá é considerada insuficiente nessa perspectiva? Nessa perspectiva, todos nós seríamos condenados. Então seria insuficiente. Mas é Yeshua que nos traz a justificação. É Ele, através da sua infinita graça, seu favor imerecido, que nos propicia o perdão para os pecados. Olha só que forte, meus irmãos. Só passa a ser suficiente com Yeshua. Consegue entender? É claro que aqui Shaul ele não está falando contra a Torá. E isso também não significa que eu e você devemos viver numa anarquia. Não é para vivermos sem Torá. Não, lógico que não. Olha só como Shaul encerra esse capítulo 3. E eu acho muito, 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 muito forte. As pessoas às vezes pegam versos isolados para dizer que Shaul pregou contra a Torá. Mas isso que Shaul fala, os rabinos também falam. Só para você entender, isso aqui é judaico. Não tem nada de anti-judaico nisso, não. Eu já vou mostrar isso a vocês. Olha só o que Shaul fala no verso 31. Romanos 3, 31. A partir de agora, todos os slides que eu consegui colocar um texto da Peshita, ou algum texto que o Tzadok tenha traduzido do aramaico e possivelmente vá sair no próximo volume, eu vou colocar diferenciado para que vocês saibam a versão utilizada. E nessa versão ele usou a Peshita, porque tem textos que eu ainda não tenho da Peshita, então não tenho como colocar. Então nos versos anteriores de Romanos não foi traduzido do aramaico, ok? Esse agora sim. Então todo slide que aparecer diferenciado dessa forma, vocês saberão que foi tirado da Peshita. Lembrando a vocês, aproveitando esse momento, a minha Peshita, agora eu tô com a Peshita. Lembrando a vocês, a Peshita do Tzadok, é indispensável, todos vocês devem adquirir. É uma ferramenta poderosíssima, e certamente vai enriquecer os seus estudos. Realmente, eu não esperava tanto. Eu esperava que seria muito, mas não tanto. Você vê as notas, e fala aqui sobre como está escrito em diferentes manuscritos, e manuscritos sinaíticos está assim, e no Códex e tal, Vaticano está assim. Excelente. Parabéns ao nosso Orochi. Realmente é uma ferramenta indispensável. Então, toda vez que eu colocar um texto, seja ele da Peshita, lembrando a vocês que esse volume são os evangelhos de Yeshua, então apenas Matai, Luca, Marcos e Yohanan. E quando inserir Romanos e outros livros ou cartas,
ainda não foi publicado, mas eu peguei algum texto do Tzadok em algum estudo anterior, no site do Judaísmo Nazareno. Então pode ser que sofra alguma alteração, alguma revisão no futuro, ok? Então é uma versão, digamos assim, anterior à publicação do próximo volume. Mas já estou colocando aqui para que vocês saibam que foi traduzido do aramaico pelo Rosh Tzadok Ben Derer. Então, Romanos 3,31. Shaul diz o seguinte: segue-se então que abolimos a Torá por meio dessa fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a Torá. Olha só. Não abolimos a Torá por meio da fé. Não. Pela fé em Yeshua, nós fomos justificados pela graça. Mas isso não anula a Torá, isso confirma a Torá, porque a Torá aponta para Mashiach. E por meio da fé em Mashiach, nós somos justificados. Mas é claro que nós precisamos da Torá. Há diversos textos que demonstram uma clareza profunda nisso. Sem a Torá, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ser transgressores. Vamos pisar no sangue da graça. Hebreus fala muito sobre isso. Na carta aos Hebreus, meus irmãos, esse negócio de não precisamos da Torá, isso é totalmente equivocado. A pessoa, quando não entende o propósito do eterno, acaba inventando esse tipo de heresia. A Torá é muitíssimo importante. E a Torá aponta para Yeshua, que obviamente é superior à Torá. Ele é o legislador da Torá. Obviamente, ele, por ser Senhor, ele está acima da Torá. Mas, lembrando a você que Yeshua, ele confirmou a Torá, tal como Shaul está dizendo aqui. Confirmamos a Torá. Yeshua disse o quê? Eu não vim para abolir a Torá, mas eu vim para cumprir, ou eu vim para completar, depende da tradução. Fiquei até curioso para depois ver como está na Peshita, depois eu confirmo aqui certinho. Mas veja, Yeshua não veio para abolir, ok? Muitos acabam interpretando mal as palavras de Shaul. A verdade é que Shaul, ele diz ter prazer na Torá, ele diz que a Torá é boa, e em muitos outros versos ele vai falando diversas coisas positivas acerca da Torá. Então, Shaul jamais quis dizer contra a Torá. Quando aparentemente ele está falando algo negativo da Torá, não é que ele esteja sendo contra, mas ele está querendo mostrar a superioridade de Mashiach acima da Torá. E que a Torá, ela não é, digamos assim, ela não completa, digamos assim, para a salvação. Justamente porque eu já falei que ela é ineficiente, ela não justifica, porque nós pecamos e pela Torá nós deveríamos ser condenados. Por isso precisamos de Mashiach. A Torá aponta para Mashiach. Senão seria em vão. Se existisse Torá, mas não existisse Yeshua, não existisse, se Yeshua não morresse pelos nossos pecados e não viesse com a sua graça sobre nós, iríamos guardar a Torá, guardar Shabat, e depois, no final das contas, todos seriam condenados. Deu para entender agora? Precisamos de Yeshua. É por meio da fé que a sua graça nos alcança. E assim somos justificados. Então, vamos dar aqui continuidade. A questão é, a aliança do Sinai, por ela, nós seríamos condenados. Mas por meio da emuná em Yeshua, nós alcançamos a graça, que é o favor imerecido. Nós não merecemos, não é pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Yeshua. Assim nós somos salvos. Nós somos isentos de toda a condenação. A nova aliança
é necessária para trazer pessoas a Sião. Moshe, ele foi o mediador da primeira aliança. E Yeshua, ele é o mediador da nova aliança, que obviamente a aliança renovada é superior. É um outro nível, ela é mais elevada. Em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 6, está escrito assim: quem nos fez dignos para sermos servos de uma aliança renovada, ou nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, Yeshua, ele nos fez dignos. Através de Yeshua, agora nós temos acesso a essa nova aliança. Não mais só da letra. Sabemos que a letra, ela condena. Pela letra, seríamos condenados. Por isso que a letra mata. Tem gente que às vezes usa esse texto de letra mata, dizendo que nós não podemos ler muitas escrituras, não devemos obter conhecimento, porque o conhecimento demais mata. Isso é um absurdo, não tem nada a ver aqui. Mas é justamente nesse contexto, porque pela Torá, todos seriam condenados. A letra, só a letra ali, já mataria. Ok? Mas em Yeshua, nós temos vida. O Espírito vivifica. Na nova aliança, que é superior à primeira, nós temos vida. Ok? Um dos principais atributos de Mashiach é que ele será o verdadeiro Baal Torá. Em português seria melhor traduzido como um legítimo proprietário da Torá. Olha só, Mashiach é o legítimo proprietário da Torá. Ele é o dono da Torá. Ele é senhor da Torá. Em Kohelet Rabá 11:8 está escrito assim: a Torá que uma pessoa aprende neste mundo é vazia comparada à Torá de Mashiach. Olha só, a Torá que uma pessoa aprende neste mundo é vazia comparada à Torá de Mashiach. Não é Shaul que está falando, não. Kohelet Rabá. Literatura rabínica. Olha só. A Torá que nós aprendemos neste mundo, essa que nos condena, ela é vazia comparada à Torá de Mashiach. Conseguiram entender agora, meus irmãos? Nós precisamos de Mashiach. Nós precisamos da Torá de Mashiach. Aqui em Kohelet Rabá, o Rav Hizkiah, ele explica que a Torá dos homens é chamada de Hevel, vazia, é vã. E isso porque a Torá dos homens, a Torá de Moshe, ela não é eterna. O Rosh Tzadok já fez excelente shiurim sobre isso. Essa Torá que nós temos de Moshe, ela não é eterna. Porém, no mundo vindouro, essa Torá, olha só, a Torá estará, sabe aonde? A Torá de Mashiach? No interior do coração de Israel. E é dito que eles jamais a esquecerão. Não será mais Hevel, não será mais vazia, porque essa nova Torá, ela será eterna. E é isso que está escrito em Kohelet Rabá. Olha só que interessante o que Rav Hizkiah ele traz. Não é Shaul Hashaliah aqui falando, não. Olha só que forte. Yirmiyahu 31:33, Jeremias, está escrito assim: mas
Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só que lindo e que forte. O profeta dizendo que o Eterno vai pôr a lei dele, a Torá dele, no nosso interior, escrevendo em nosso coração. Ele será o nosso Deus e seremos povo dele. Meus irmãos, tudo isso está sendo falado, não significa que agora com Yeshua nós podemos transgredir a Torá, mas muito pelo contrário. Agora com Mashiach, vivendo no Espírito, agora que somos transformados a partir do novo nascimento, vivendo uma nova aliança, ele coloca a Torá dele em nossos corações. Devemos buscar, na verdade, elevação espiritual. Devemos buscar um novo nível de Torá, algo mais profundo. Nós que temos Yeshua, devemos virar a página do pecado. O pecado não pode mais fazer parte das nossas vidas. E é disso que se trata a nova aliança. É disso que se trata do Eterno pondo a Torá dele em nossos corações. E é só assim que vai acabar de vez com o pecado. Eu gostaria de voltar agora para a rocha que foi ferida. Esta rocha que foi dada a Israel, ela é Yeshua. Essa rocha, ela prefigurava o sustento da vida que foi dado por aquele que seria ferido por seu povo. Yeshayahu 53:5 está escrito assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Yeshua foi ferido pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. Foi pelo pecado de Israel, pelo povo de Hashem. E isso foi para acabar de vez com o pecado, foi para lidar com o pecado. Isso foi para trazer a nova aliança, foi para justificar, através do seu sangue, os nossos pecados. Nós fomos alcançados pela graça de Yeshua. Isso é só para que tenha emuná nele. Obviamente, após a sua primeira vinda. Aqueles que estavam lá com Moshe certamente não tinham Yeshua. E só para que você entenda, a graça também não passou a existir agora só com Yeshua. Não, porque se fosse sem a graça, Moshe seria condenado. Todos seriam condenados, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Moshe seria condenado, David Hameler seria condenado, pela Torá todos seriam condenados, ok? Então essa mesma graça que nos foi dada mediante a fé em Yeshua, também foi dado a eles, ok? Só para que vocês entendam, não existe outra forma de salvação a não ser pela graça, ok? É pela graça mediante a emuná, mediante a fé. Então veja, quando o Eterno ele pediu a Moshe para ferir a rocha na primeira vez, isso apontava para Yeshua, que seria ferido por nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. E quando o Eterno pediu a Moshe para falar à rocha pedindo água, isso também apontava para Yeshua. E é interessante que no primeiro episódio o Eterno pede para que Moshe
ele pegasse os anciãos de Israel e ele ferisse a rocha. Os líderes do povo feriram Yeshua. E agora, no segundo episódio, o Eterno pede para Moshe levar todo o povo até a rocha. E para ele falar à rocha, e a rocha daria água para todo o povo beber. Veja que interessante, agora é todo o povo. Agora qualquer um que se achegar até a rocha, basta apenas falar à rocha, falar a Yeshua, e será saciado. A rocha é Yeshua. Isso tudo apontava para Yeshua. A Torá aponta para Yeshua. E olha só que interessante, olha só que lindo e que profundo Moshe escreveu Devarim 32:4. Lá no final do livro de Devarim tem o último cântico de Moisés. Olha só que lindo e olha que profundo e que interessante é esse cântico. Será que Moshe teria dado ali uma dica, um detalhe de algo maior? Certamente, Moshe ele obteve conhecimentos muito profundos que não foram revelados. Até interessante, tem coisas bem mais profundas que nós possamos imaginar, mas lembrando a você que Moshe teve com Yeshua lá no Monte da Transfiguração. Qual foi o motivo daquele encontro ali? Qual foi o motivo? Certamente aquilo ali é muito mais além do que nós podemos imaginar. De repente a gente pode ter uma ideia ou outra, mas isso vai além da nossa compreensão. As coisas do Eterno são muito perfeitas. Nós não conseguimos nem imaginar a profundidade de nível profético de cada letra da Torá, cada verso, cada letra, cada palavra. Tudo isso vai além da nossa compreensão. E olha só que lindo, está escrito em Devarim 32:4. Ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele está falando que Hashem, o Eterno, é a rocha. E Yeshua é a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e nele não há pecado. Ele é justo e reto. Moshe reconheceu que ele é a rocha. Isso aqui é muito profundo. Olha só o nível sode aí. Meus irmãos, Yeshua é a rocha. Yeshua é a água da vida. E ele foi ferido para que agora todo aquele que nele crê, todo aquele que tiver sede, basta chegar a ele e será justificado e será saciado. Basta pedir a ele. Em Yohanan 4:14, Yohanan 4:14, na Peshita, isso eu peguei daqui, ó. Está escrito assim: mas todo aquele que beber da água que eu lhe der, não terá sede para sempre. Ao contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de água que brotará para a vida eterna. Meus irmãos, Yeshua é quem dará a vida eterna. É através de Yeshua que teremos a nossa sede saciada. É através de Yeshua que nós somos justificados. Entenda isso. Isso aqui é muito importante que você entenda. Porque, infelizmente, pela falta de entendimento disso, surgem várias heresias. E muita gente apostatou da fé por não entender isso. Vamos voltar aqui ao entendimento profético. Moshe, ele foi impedido de levar o povo de Israel
a terra prometida. E isso pode apontar para o quê? Que a aliança do Sinai, ela não vai fazer com que venhamos alcançar o Olam Rabá. Não, ela é insuficiente. Não é pela Torá que nós somos salvos, justificados. Não, pela Torá nós não somos justos. Mas nós somos salvos pela graça, mediante a emuná em Yeshua. Obviamente, através de Yeshua nós somos justificados. Através de Yeshua, que agora sim nós somos tzadikim, que nós somos justos. Meus irmãos, veja só que interessante. A Torá, ela é muito importante e a Torá, ela nos leva a algo superior, que é Mashiach. Moshe nos leva a Mashiach. Moshe, ele não pôde levar o povo a entrar na terra prometida. Mas quem fez isso? Josué. Josué seria aquele que levaria o povo para a terra da promessa. Josué é um tipo de Mashiach. Nós podemos dizer que Josué, ele prefigura Mashiach de uma forma análoga, de uma forma profética. Que tal nós irmos mais além? Vamos mais além. Eu vou pronunciar aqui algumas palavras, aqui alguns nomes, primeiramente em português, para facilitar o entendimento daqueles que estão chegando agora. Meus irmãos, caso vocês não saibam, é importante ressaltar que o nome de Josué, ele foi alterado. Ele não se chamava Josué. Você sabia disso? Ele se chamava Oséias. Está em Bamidbar 13:16. Olha só. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para sondar a terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Olha só. Oséias, era esse o nome dele. Não era Josué, era Oséias. Moisés mudou o nome dele para Josué. Foi Moisés que mudou. Que interessante, né? Que tal agora analisarmos esses nomes originais em hebraico? Como de fato era esse nome? Oséias, Josué. Em hebraico, Rocheia, Oséias. Esse era o nome anterior. Era assim que se chamava Josué. Oséias, Rocheia. E depois passou a ser chamado Josué, que em hebraico é Yehoshua. Olha só. Interessante, né? Engraçado que, analisando a língua portuguesa, há muita diferença entre Oséias e Josué. Pela língua portuguesa é bem diferente. Mas olha que interessante no hebraico. Rocheia e Yehoshua. Apenas uma letra foi acrescentada. Moshe colocou um Yod antes do nome. Veja, a diferença é apenas uma letra que foi colocada no início. Olha só, foi um prefixo. E o interessante é que essa letra, quando foi inserida, fez com que o nome de Oséias agora tivesse iniciando com o nome do Eterno. Aqui nós temos o trigrama, o Yud, Rei e o Vav. Olha só que interessante, foi acrescentado em Yod e agora passa a ter ali o nome do Eterno no início do nome de Oséias. Ele passou a se chamar Yehoshua, Josué.
Agora realmente é interessante. Será que Moisés, ele simplesmente chegou, esse nome é mais bonito, eu vou colocar esse nome? Trocar o nome de uma pessoa já depois de adulta, né? Isso certamente não foi à toa. Por que o Eterno mudou o nome de Avram para Abraham, Sarai para Sara? Isso tem sentido, isso tem um significado por isso. O Eterno, ele revelou. Agora, por que a mudança de Oshéia para Yehoshua? Isso não está na Torá. Por quê? Qual o motivo disso? Por que Moshe resolveu trocar o nome dele? Eu tenho certeza de uma coisa. Tem algo muito profético a respeito disso. Só pode ser algo profético. Moshe não iria trocar o nome apenas porque, isso aqui é mais bonitinho. Não. Nada do que está escrito na Torá está escrito à toa. Nada do que aconteceu foi à toa. Não foi simplesmente por achar ele bonitinho. Não. Vamos lá. Yehoshua, ele foi escolhido para ser o sucessor de Moisés. Foi Yehoshua que iria conduzir o povo à terra prometida. Não foi Moisés que levou o povo a entrar na terra prometida, mas foi Yehoshua. Agora observe uma coisa. O nome Yehoshua, Josué, e o nome Yeshua, da qual muitos chamam de Jesus, vem da mesma raiz, Yashá, salvação. E é interessante, olha só que interessante, tem um monte de gente que fica falando, não pode falar o nome Jesus. Jesus é um nome que foi inventado por Roma. Jesus é um nome profano, não pode falar Jesus. Esse povo. Quanta besteira o pessoal fala por aí. Nome inventado por Roma. Essas pessoas não sabem que não foi Roma que inventou esse nome. Iesos, em grego. Não foi. Iesos, em grego, não foi Roma que inventou. Sabe de onde vem esse nome? Na Septuaginta, você vai ver esse nome sendo empregado para Josué. Exatamente. Na Septuaginta vai estar escrito Iesos, que é a mesma grafia, para os manuscritos gregos da Brit Hadashah, para Jesus, para Yeshua. Veja que eu não estou trazendo aqui no debate a questão de qual idioma foi escrito os manuscritos originais. Não estou trazendo isso em debate. O Rosh Tzadok, ele já fez lives excelentes, com argumentos incríveis, que atestam para a supremacia do aramaico. O que eu quero mostrar a vocês aqui é que o nome Iesos não foi inventado por Roma. Os rabinos, na Septuaginta, escreveram o nome Yehoshua como Iesos. Então não tem nada de profano nisso. Foram os rabinos. Ok? Então, esse pessoal aí compartilhando esse besterol aí, por favor, não tem nada demais o nome Iesos, nome Jesus. Não tem nada a ver. Apenas foi uma forma de, passar para um outro idioma. Não é comum você traduzir um nome para um outro idioma, mas aconteceu, mas não tem nada de profano nisso, ok? Vamos lá. Olha agora que interessante. Apesar de lermos Yehoshua e Yeshua como sendo diferentes, trata-se do mesmo nome. Só que ele passou a ser pronunciado de forma diferente. Após o cativeiro babilônico, as pessoas que eram chamadas de Yehoshua, esse nome acabou caindo em desuso. Acabou parando de se usar esse nome Yehoshua.
essas pessoas passaram a se chamar Yeshua. Deu para entender? Foi no cativeiro babilônico. A partir de então, não existiu mais Yehoshua, mas sim Yeshua. E eu posso provar isso a você. Usando as escrituras. E vocês vão perceber que o nome é o mesmo. No livro de Nehemiah está escrito: olha só que interessante. Nehemiah está escrito assim, 8:17. Veja onde eu marquei em azul. Para quem conhece o hebraico, veja como está escrito o nome de Josué em hebraico no livro de Neemias. Vocês perceberam? Explicitamente está aqui o nome Yeshua. Yeshua ben Nun. Josué, filho de Nun. É traduzido como Josué, filho de Nun. Mas em hebraico aqui é Yeshua. Lembrando a vocês que Neemias é um momento pós-cativeiro. Foi escrito após o cativeiro. Então, não que esse Josué aqui seja um Josué diferente. Não, é o mesmo Josué. Só que ele passou a ter um nome diferente. A pronúncia do nome mudou. Não é pronunciado mais como Yehoshua, mas sim Yeshua. Deu para entender? A mesma pessoa, é o mesmo nome, mas devido a épocas diferentes, a pronúncia mudou. Conseguiram compreender? Só nisso aqui daria para falar muita coisa. Tem várias questões proféticas. Yeshua ben Nun. Ben Nun, filho do peixe. Peixe simboliza a vida. É Yeshua que traz a vida. Tem muitas coisas muito fortes aqui. Meus irmãos, Yeshua, a pronúncia, apesar de parecer diferente, por serem épocas diferentes, o nome é o mesmo. Em português você verá que aqui fala sobre Josué. Ok? Então você vai ver isso em Neemias 8:17. Meus irmãos, toda a comunidade dos israelitas, conforme nós vimos aqui, havia voltado do cativeiro, ou seja, pós-cativeiro, certo? E aqui o próprio Neemias fala sobre Josué. E fala que o povo montou tendas, fez tendas para morar nelas. Isso não era feito desde Josué. Então esse Josué é o mesmo, é o filho de Nun, ok? Então vamos avançar aqui. Veja, vimos agora que Moshe trocou o nome de Josué. Será que ele teve uma revelação do nome de Yeshua? Será que ele teve uma revelação do nome de Mashiach? E por isso ele aplicou esse nome a Oséias? Se foi isso, esse nome tem um significado muito profético. E Josué, ele aponta para características do Messias. O Messias, ele virá e vai tomar posse da terra. Ele será rei sobre toda a terra. Eu quero mostrar para vocês agora o seguinte. Alguns sábios sugerem que Moshe é superior a Mashiach. O que nós sabemos e temos certeza absoluta que não é verdade. Mas também, na literatura rabínica, há diversos textos que indicam o contrário, que Mashiach é superior a Moshe. No Midrash Tanhuma 1:6-14 está escrito assim: Mashiach ben David é mais exaltado que Abraham, mais elevado que Yitzhak, maior que Yaakov. Abraham, Abraão, Yitzhak, Isaac, Yaakov, Jacó.
mais elevado que Moisés, e maior que os anjos ministradores. Olha só. Isso aqui não é Paulo falando não, meus irmãos. Lá na carta dos Hebreus, inclusive, vai falar que Yeshua é superior aos anjos. Mas para nós isso é óbvio. Mas encontrar isso na literatura judaica, olha só. Mashiach é superior a Avraham, Isaac, Yaakov, Moshe e aos anjos ministradores. Os sábios, eles pontuam que Mashiach, ele trará a eterna Torá. E essa eterna Torá, ela jamais será esquecida pelas pessoas, diferente da Torá que nós temos hoje. Rav Yehoshua Weizmann, ele diz que a Torá de Mashiach, diferente da Torá de Moshe, é impossível que o homem venha esquecer. Inclusive, ele diz mais, e eu vou compartilhar para você o que ele disse. Rav Yehoshua Weizmann, olha só o que ele diz. A Torá deste mundo está vestida com assuntos concernentes a este mundo. Contudo, a Torá do Mashiach é preenchida das ideias e conceitos celestiais. A Torá de Mashiach é muito mais elevada, porque a Torá deste mundo, sendo vestida com assuntos deste mundo, vai estar falando sobre o quê? Sobre morte, assassinato, sobre o pecado, sobre a impureza, sobre divórcio. Olha só. Olha só o nível. A Torá de Mashiach, ela é superior e é perfeita porque será para um momento sem pecado. Olha só o nível elevadíssimo moral do Eterno. Olha só. E é interessante que quando nós lemos esse texto desse Rav, parece Shaul falando. Mas você sabe quem é esse Rav Yehoshua Weizmann? Olha só quem ele é. Você sabe? Um rabino ortodoxo. Ele é um Rosh Yeshivá. Olha só. De repente, se você colocar isso aqui na tela sem um nome, vão achar, isso aí é o Rav Shaul. Alguém vai falar, Shaul falando mal da Torá de novo. Não. Isso aqui é um rabino ortodoxo falando. Meus irmãos, nem esse rabino, nem Shaul, e nem eu estou dizendo que a Torá ela não tem utilidade. Shaul não disse isso em momento algum. E o que Shaul Hachaliah nos trouxe com seus escritos é exatamente o que os rabinos dizem sobre a Torá de Mashiach. E eu digo a você, sobre a Torá, aquele que a legislou é maior do que ela. E Yeshua, ele é senhor da Torá. Da mesma forma que nós sabemos que ele é senhor do Shabat. Foi ele que criou o Shabat, foi ele que nos deu o Shabat. Veja, meus irmãos, apenas pela emuná em Yeshua nós entraremos na terra prometida. É lógico que eu estou falando aqui, fazendo uma analogia do Olam Rabá, do mundo vindouro. Mas entenda que a Torá é importantíssima. E sobre isso, o Rav Yehoshua Weizmann, ele diz o seguinte. Então, qual é o valor da Torá que estudamos hoje? Já que é considerada vanidade. Vanidade é algo vão, algo... está aqui no sentido de vazio. A Torá é considerada vazia. Olha só.
lembrando a você, né, que antes nós lemos lá em Kohelet Rabá que a Torá que uma pessoa aprende neste mundo, comparada à Torá de Mashiach, é vazia, ok? Então a Torá deste mundo é vazia, quando comparada à Torá de Mashiach, ok? E isso, literatura judaica, não é Shaul, não. E não estou nas minhas palavras também, não. Agora veja a explicação disso, nessa mesma ideia que nós lemos em Kohelet Rabá, dizendo que a Torá é vazia comparada à Torá de Mashiach. Olha só o que esse rabino vai falar, rabino ortodoxo. Já que ela é considerada vazia, ela é reduzida à sua importância? Esse não é o caso. Nossos sábios explicam-nos que nós nos assemelhamos a um bebê que estuda a Torá no ventre de sua mãe. E quando ele nasce, ele a esquece. O valor da primeira Torá, ele é perdido? Ainda há um grande valor sobre a primeira Torá. Quando nós, aqui falando sobre o recém-nascido, identificamos a nova Torá, ela não será nova aos nossos olhos, pois nós nos recordaremos das palavras maternas e tais palavras farão parte de nosso mundo, assim como antes. Olha só, a nossa responsabilidade neste mundo é estudar a Torá, de tal forma que estaremos preparados a receber a Torá de Mashiach. Se você não souber nada de Torá, primeiro que você não saberá o que o Eterno requer de você. Como o Eterno quer adoração, o que o Eterno considera, né, como sendo uma transgressão. É importantíssimo ter conhecimento da Torá. Agora, quando nós recebermos a Torá de Mashiach, uma vez que anteriormente tínhamos Torá, aqui falando sobre a aliança do Sinai, isso vai o quê? Ser um complemento, vai trazer um preparo. A gente se prepara com a Torá de Moshe. Isso vai nos preparando até receber a Torá de Mashiach. E quando recebermos a Torá de Mashiach, nós não estaremos completamente vazios. Não. Será como esse recém-nascido que ouviu as palavras no ventre da mãe. Opa! O princípio da Torá é o mesmo. O princípio. Olha só. Meus irmãos, essa interpretação aqui ela é muito profética do porquê Moisés ele não conduziu os israelitas para a terra prometida. Aqui está uma grande revelação. Por Moshe, ninguém vai alcançar a terra prometida, mas é por Yeshua. E isso aqui é para que ninguém venha dizer: nós não precisamos de Mashiach para sermos salvos. Basta a Torá. Infelizmente, muitos pensam assim. Inclusive, eu já ouvi muitos que antes se diziam judeus messiânicos dizerem isso. E falarem: eu prefiro, me distanciar de Yeshua. Afinal, ninguém precisa de Mashiach para ser salvo. Basta a Torá. E muitos dizem isso apenas com uma finalidade: serem reconhecidos por outros. Nós não precisamos de Mashiach para sermos salvos. Dá pena desses. Olha só o que está escrito em 1 Timóteo 1, verso 8 ao 10.
Mas nós sabemos que a Torá é boa se um homem de acordo com a Torá se comporta, sabendo que a Torá não foi posta para os sadiquim, mas para os injustos, e para os rebeldes, e para os ímpios, e para os pecadores, e para os perversos, e para aqueles que não são puros, e para aqueles que batem seus pais, e para aqueles que batem suas mães, e para os assassinos, e para os fornicadores, e para os homens que se deitam com homens, e para os ladrões de homens livres, e para os mentirosos, e para aqueles que violam os votos, e para tudo o que for contrário ao ensino saudável. A Torá está escrito o que fazer quando surgir um indivíduo em uma situação dessas. O que fazer quando um homem assassinar, o que fazer quando roubar, o que fazer quando for rebelde contra os seus pais, o que fazer. Olha só. Então a Torá foi dado para pecadores, foi dado para injustos. Sim, essa Torá foi dada para isso. Por isso, quando Yeshua vier, não será mais essa mesma Torá, pois não haverá mais pecado. Então não haverá sentido ter uma Torá que não assassinarás. Não haverá mais pecado. Não haverá mais escravidão, não haverá mais divórcio. Não. Por isso que a Torá de Mashiach, ela é perfeita. Meus irmãos, a verdade é que a Torá, em forma de legislação, ela contém leis que não representam o mais alto padrão de moralidade do Eterno. E essas leis foram outorgadas em razão da dureza dos corações humanos. Foi pela dureza do coração que recebemos diversas leis. E Yeshua fala sobre isso. O padrão do Eterno, o padrão lá do Gan Eden, por exemplo, a respeito do divórcio, era o quê? Homem e mulher, uma só carne, juntos formando um. E não haveria separação. Não Éden era assim. Mas pela dureza do coração, a gente vê que Moshe ele vem e dá a lei do divórcio. Com Mashiach, nós precisaremos dessa lei do divórcio? Óbvio que não. Dr. Eitan Bar, ele diz algo muito interessante. Em suma, nossos corações defeituosos estavam sob o confinamento da Torá, cujo propósito era nos conter. Agora, não precisamos mais ficar confinados. Hoje temos a cura. A cura é o Messias. E a cura não envolve mais encontrar maneiras de nos manter sob confinamento e nos conter, para que não cometamos transgressões e firamos os outros. Em vez disso, a cura, o Messias, estabelece novamente os padrões morais definitivos de Deus. Graça, compaixão, perdão e amor. No Messias, agora vamos mais longe pela fé, e não por causa de leis e rituais. Isso aqui é fortíssimo. Olha só o que está escrito em Isaías 51, 4. Isaías 51, 4. Atendei-me, povo meu, nação minha, inclinai os ouvidos para mim, porque a lei sairá de mim e estabelecerei a minha justiça como luz dos povos. Olha só, meus irmãos, olha só. Inclinai os ouvidos, porque a lei sairá de mim. Estabelecerei a minha justiça como luz dos povos.
pela Torá, pela lei de Moshe, nós não seríamos justificados. Mas é pela lei que sai de Hashem, pela Torá de Mashiach, através da justiça que o Mashiach trouxe através do seu sacrifício. Olha só. E é isso que nos traz a justiça, é através disso que somos justificados. Olha só o que Radak, ele fala a respeito desse texto. Isto se refere à passagem no início do livro de Isaías 2:3. Porque de Sião sairá a Torá, pois o rei Mashiach instruirá as nações a andar nos caminhos de Deus. Olha só, meus irmãos, o rei Mashiach vai instruir as nações a andar nos caminhos do Eterno. Ele vai pôr a sua Torá em nossos corações. Não haverá mais pecado. Olha só que forte. Literatura rabínica. Yeshayahu 2:3 está escrito assim: porque de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Nós até cantamos na abertura, né? Quando na sinagoga, né, vai retirar a Torá do Aron HaKodesh. Hoje até cantei aqui, vou cantar, né? Quero que vocês cantem juntos. Kimitzion Tetze Torá, Kimitzion Tetze Torá, Kimitzion, Kimitzion, Kimitzion Tetze Torá. Udvar Hashem Mirushalayim, Udvar Hashem Mirushalayim. De Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Olha só que profundo, meus irmãos. Me deu até saudade aqui da Beit aqui agora. Quem está com saudade aí? Em breve, em breve. Meus irmãos, de Sião sairá a Torá. Não é do Sinai. De Sião é de Mashiach. Olha só. A palavra do Eterno de Jerusalém, de Jerusalém. Olha só o que está escrito em Gálatas 3, do verso 19 ao verso 26. Por que, então, a Torá foi acrescentada por causa da transgressão, a fim de que viesse a semente para quem a promessa foi efetuada. E a Torá foi dada por meio de anjos e pela mão de um mediador. E o mediador não é de um, mas Elohim é um. Portanto, é a Torá contrária à promessa de Elohim? Longe disso. Porque se a Torá que foi dada tivesse capacidade de trazer vida, realmente a justificação teria sido pela Torá. Olha só o nível de sabedoria de Shaul. Meus irmãos, por que a Torá? A Torá foi dada por anjos. E isso foi como uma semente de algo maior que viria. Mas a Torá, ela não é contrária à promessa de Elohim. Lembrando que isso confirma. Mas a Torá, ela não traz vida. Porque a Torá não justifica. Pela Torá nós somos condenados. Consegue compreender agora a sabedoria de Shaul? E os rabinos falam a mesma coisa. Meus irmãos, prosseguindo aqui. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela emuná em Yeshua HaMashiach
fosse dada aos que têm emuná. Aos que têm o quê? Emuná. Emuná é fé, confiança, quem confia em Mashiach. Porém, antes que viesse a emuná, em Yeshua HaMashiach, a Torá estava nos guardando, mantendo-nos cativos para a emuná que seria revelada. Meus irmãos, até que Mashiach venha com a sua Torá nova, até que a nova aliança se cumpra, até que não exista mais pecado, nós precisamos da Torá. Precisamos conhecer o que de fato o Eterno quer de nós. Precisamos saber o que é pecado e o que não é. Isso até que a Torá de Mashiach venha, até que Mashiach coloque a sua Torá em nossos corações. Amém? Continuando. Por conseguinte, a Torá é um instrutor em direção ao Mashiach, para que nós, pela emuná, nos tornássemos tzadikim, justos. E quando a emuná vem em Yeshua HaMashiach, não estamos debaixo de instrutores, porque todos vocês são filhos de Elohim, pela emuná em Yeshua HaMashiach. Bem, antes que você ache estranho isso aqui que Shaul falou, meus irmãos, quando a emuná de Yeshua vem, não estamos mais debaixo de instrutores? Como assim? É aquilo que eu falei. Quando Mashiach vier com a sua nova Torá, a nova aliança, a Torá em nosso coração, meus irmãos, essa Torá de hoje, não vai precisar mais dela. Ela não vai ser mais aplicada. Nós receberemos uma nova Torá muito mais elevada. Deu para entender? A Torá de Mashiach, ela é superior. É disso que Shaul está falando aqui. E os rabinos também falam. A Torá vai nos levar até Mashiach. Mas a Torá de Mashiach é superior à Torá de Moshe. E devemos aguardar por essa nova Torá. Mas até isso, até que todas essas coisas se passem, enquanto existir morte, pecado, nós temos que buscar ao máximo a Torá. Nós devemos buscar viver em espírito. Nós devemos implorar pela graça do Eterno, que Ele venha e perdoe os nossos pecados, que Ele haja com misericórdia em nossas vidas. E quando esse grande dia chegar, não vai haver necessidade de existir uma Torá que seja contra o assassinato, contra o roubo, escravidão, impureza cerimonial, divórcio. Vocês conseguiram compreender? Não haverá mais pecado. A Torá de Mashiach será escrita em nossos corações. E eu fico com pena, mas muita pena, de quem largou Yeshua, achando que hoje está guardando o Torá. Essas pessoas estão indo para um caminho totalmente oposto. Se a Torá leva para Mashiach, se a Torá leva para Yeshua, sem Yeshua, eles não estão indo no caminho correto. Não. Não mesmo. Essas pessoas ficam pensando: eu tenho que largar Yeshua para ser aceito pela comunidade judaica. Essas pessoas estão indo para um caminho de morte. É caminho de morte. O caminho da vida é Yeshua. E não há outro caminho que leva à vida. Na busca pelo reconhecimento pelos homens, muitos estão ficando com o que eles acham ser mais judaico. Não, agora eu sou mais judaico. Eu tive que largar Yeshua, mas agora eu sou aceito pela comunidade judaica. Agora, poxa, eu sigo todas as tradições. Agora os judeus ortodoxos me aceitam como um judeu. É uma pena.
porque essas pessoas passaram a ter um reconhecimento da comunidade, mas elas não serão reconhecidas pelo Mashiach. Há algo mais judaico do que ser reconhecido pelo Mashiach? O que você prefere? Ser reconhecido como judeu pela comunidade judaica ou ser reconhecido pelo próprio Mashiach? Nós não precisamos nos preocupar com reconhecimento humano. A nossa preocupação deve ser se somos judeus em nosso interior. Shaul Hachalir, lá em Romanos 2, ele fala algo muito profundo. Ele fala que não é judeu aquele que é exteriormente, aquele que é aceito pela comunidade judaica. Nem circunciso quem o é apenas no exterior, na carne. A comunidade judaica pediu para me fazer circuncisão, então vou fazer para ser aceitos. Não é judeu aquele que é no exterior, aquele que é circunciso no exterior, na carne. Mas você sabe quem é judeu? Shaul fala o seguinte, que é judeu aquele que é no interior. E circuncisão é aquela que é do coração. E isso é realizado pelo Espírito. Olha só que interessante. E você sabe como Shaul encerra? Ele encerra dizendo: cujo louvor não provém dos homens, mas de Elohim. Tem muita gente procurando louvor dos homens. Tem muita gente procurando ser reconhecido pela comunidade judaica. Vou ter que parar de ler a Brit Hadashah, porque senão vão ver e vão, vir implicar comigo, eu não vou ser mais aceito. Se me perguntarem se eu creio em Yeshua, vou ter que dizer que não. E aí, aos poucos, vai rejeitando. Quando vai ver, está apostatando da fé. Pessoas buscando louvor de homens. Não devemos buscar o louvor de homens, mas de Elohim, do Eterno. Você prefere o quê? Ser reconhecido por homens ou pelo Eterno? Você quer que Yeshua te reconheça como um verdadeiro israelita? Ou você prefere buscar o reconhecimento pela comunidade judaica? Meus irmãos, o negócio é muito sério. Devemos orar por esses que estão caindo, por esses que caíram, para que eles voltem ao primeiro amor. Eles não sabem que esse caminho que eles estão indo é um caminho de morte. Espero que ainda tenha tempo deles retornarem, que eles de fato façam techuvá, porque achando estarem guardando mais Torá, estão se perdendo, porque a Torá vai condenar eles, e eles não serão justificados, porque a justificação vem pela emuná em Yeshua. E sem a justificação, se eles acham que apenas Torá serão salvos, a Torá só vai condenar eles. É a morte. Isso é muito sério, muito, muito sério, meus irmãos. Voltando a Devarim, os israelitas estavam prestes a tomar posse da terra e Moshe, ele soube que não iria junto com eles, e aí Moshe, ele começa a exortar o povo e pediu para que o povo guardasse seriamente as mitzvot, os mandamentos do Eterno, e Moshe fala contra a idolatria, né, e vai falando diversas coisas. E é interessante que em Devarim, Deuteronômio 5:9, o Eterno ele se identifica como El-Kana. O que seria El-Kana? Ele é o Deus zeloso. Ele é o seu Deus zeloso.
E ele diz, sabe o quê? Deus zeloso, ele é um Deus ciumento. Isso traz uma ideia de casamento. Um israelita que se envolve em idolatria é como uma esposa que se envolve em adultério. É como uma esposa que trai o marido. A idolatria é adultério espiritual. O Senhor, ele zela por Israel e ele tem ciúmes. Ele é como um marido fiel que zela por sua amada esposa. Então, para vocês entenderem o quão é sério, nós não devemos brincar. Guardar a Torá é coisa séria. É coisa muito séria. É um contrato de casamento. E quando nós fazemos ao contrário a Torá, é como se estivéssemos anulando esse contrato, quebrando. E com isso, o Eterno, que é o nosso Senhor, que é zeloso, ele não tem outra forma a não ser, nos tirar desse contrato, nos cortar. Isso é muito sério, muitíssimo sério. Meus irmãos, eu falei aqui, sobre Moshe não ter entrado na Terra Prometida, isso querendo trazer a vocês um sentido maior, para que vocês entendam. Mas é lógico que em momento algum eu quis trazer que Moshe será condenado. Lógico que não. Moshe, ele em algum momento entrará na Terra Prometida. Ele, na verdade, até esteve com Yeshua no Monte da Transfiguração, apesar de ser bastante difícil explicar de forma plena tudo que aconteceu ali. Mas o que eu quis aqui trazer para vocês é um cenário profético, ok? É um cenário profético, que para mim tem todo sentido. O Eterno, ele nos traz diversos sinais, e são vários detalhes, e nos mínimos detalhes há grandes coisas. E acredito que Moshe, ele foi separado para não entrar na Terra Prometida, porque ele foi separado para entrar com Yeshua. Ele foi separado para algo maior. E Moshe, ele vai ver a Nova Jerusalém, e certamente será muito mais gloriosa. Tem um Midrash que diz o seguinte: por mais que Moshe ansiasse por entrar na Terra Prometida, a recompensa de Moshe no mundo vindouro será muito superior. Quando Mashiach chegar, os mortos ressuscitarão, e Moshe chegará à terra de Israel. Moshe, ele entrará na terra de Israel e será em um momento muito mais superior. Não haverá mais inimigos ao redor, não terá mais nada a temer, não haverá mais pecado. A Torá do Eterno estará em nossos corações. Gente, isso será lindo demais. Caramba, devemos nos ansiar e devemos nos preparar para esse grande dia. E até lá devemos buscar o Eterno em espírito, em verdade. E com a Torá, devemos nos apegar mais a mais da Torá. Entenda que em momento nenhum estou descartando a Torá. Pelo contrário, mais do que nunca, precisamos nos achegar à Torá. Mas não tem como nos achegarmos à Torá sem Yeshua, porque senão será condenação. A Torá condena. Ok? Que isso fique claro, meus irmãos. E é claro que Moshe, ele vai entrar na terra prometida. Ele vai alcançar o mundo vindouro. E as coisas que nós iremos ver no futuro serão muito mais grandiosas do que o povo do deserto viu quando entrou na terra prometida. São coisas que nós nem imaginamos. Lá em 1 Coríntios 2,9 diz: mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que lindo, olha que forte. São coisas que os seus olhos não viram. Nós não vimos coisas que o Senhor preparou
E isso será revelado depois, na volta de Yeshua. Olha só que lindo, meus irmãos. Coisas muito mais elevadas. E isso foi reservado para Moshe. Olha só que lindo. Meus irmãos, nessa porção da Torá, Vayet Hanan, tem um texto muito conhecido, né, que é um dos fundamentos da fé judaica, um dos textos mais conhecidos, que é o Shema. Inclusive, quando perguntaram a Yeshua qual era o maior mandamento, ele falou o Shema, ele recitou o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Yeshua citou o Shema. Eu gostaria de colocar aqui o Shema na tela, já que temos aqui uma participações a mais. Que tal a gente recitar o Shema aqui neste momento? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou deixar transliterado, porque nem todos sabem falar em hebraico ainda. Vamos recitar então o Shema juntos. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Eloheicha, bechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. Ve'hayu hadevarim ha'ele, asher anohi mitzavecha hayom alevavecha. Ve'shinanta levanecha ve'dibarta bam, ve'shivtecha beveitecha, uvilertecha vaderech, uveshobecha uvekumecha. O que chartan leot aleadecha, verraio letotafot beneha, urtavitan la mesuzot beterra, uvichareha. Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Elohim, o Eterno é um. Amarás o Eterno teu Elohim de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Então lemos aqui o Shema, e o cumprimento da Torá é o amor. Rav Shaul vai falar isso lá em Romanos 13:10, que o cumprimento da Torá é o amor. E, meus irmãos, nós precisamos amar. Se você tem dificuldade de amar, peça ao Eterno que Ele te dê um coração que ame, que Ele remova de você esse coração de pedra, coloque um coração de carne. Meus irmãos, lá em Ezequiel 36:26, está escrito assim: também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Isso aqui é muito profundo. Bem, já estamos encerrando. Eu gostaria só de fazer um comentário aqui no final do Shema. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui no texto, a gente sabe que aqui tem muito simbolismo, há sim uma questão espiritual, mas os nossos sábios desenvolveram, querendo colocar aqui, aplicar de forma literal, a mezuzá, que é um objeto, muitas das vezes de madeira, de cerâmica, de vidro,
de porcelana, né, que tem diversos tipos. E dentro dessa caixinha é colocado, né, um rolinho, né, um pergaminho com o Shema. E, né, eu nem vou me entrar muito nisso, eu vou deixar para que o Orochi, em algum outro momento, ele faça, né, essa indicação. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é o seguinte: né, eu tenho na minha casa, não tenho, né, nada contra a mezuzá, mas eu quero trazer para vocês é o seguinte: eu li algo, né, no Facebook essa semana que me chamou bastante atenção. Eu não vou citar nomes, até porque eu não lembro o nome da pessoa, mas a pessoa falou assim: estou passando por muitos problemas, né? Falando sobre as lutas que estava passando. E estava falando assim, estava falando que estava cogitando comprar mezuzá para afastar os problemas, né, e querendo orientação. Aí eu falei, caramba, né, a pessoa achando que o objeto tem um poder sobrenatural, né, e isso é perigoso. A pessoa às vezes se apega a algumas ferramentas judaicas, alguns objetos judaicos, achando que é um amuleto para espantar o mal. Gente, isso é um absurdo, é apenas objeto. E a pessoa às vezes acaba indo até um nível que o objeto se torna um ídolo. E isso é muito perigoso, ok? Essa pessoa até foi aconselhada, eu falei com ela que se ela está com problema, a solução é tefilar, a solução é a oração, né? Aquele objeto ali não vai trazer nenhum benefício em termos de poderes sobrenaturais. Então para que ter a mezuzá? Olha, eu particularmente eu prefiro pensar como um objeto que me traz a lembrança. Por quê? A gente vê no Shema que é o que amar ao Eterno a todo tempo. Você ensinar os seus filhos, falar quando estiver sentado, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Então os mandamentos, as mitzvot, devem estar a todo momento conosco. Em todo momento devemos guardar os mandamentos. E, estando ali na minha porta, quando eu entro e quando eu saio, eu lembro dos mandamentos. Então eu vejo mais como um objeto que me traz a lembrança. E para mim é apenas isso. Não tem um poder sobrenatural, mas aquilo ali está me trazendo a lembrança dos mandamentos do Eterno. E eu apenas recomendo o uso da mezuzá apenas nesse sentido. Agora, né, como deve ser a mezuzá, qual é o tamanho, o que deve ter escrito, qual é a posição, eu coloco inclinado ou não inclinado, qual é a bênção correta, qual é a altura. Eu não vou trazer isso nesse momento, eu vou deixar que no momento futuro o Orochi fale a respeito disso, se ele vai trazer aqui uma halahá específica, um padrão específico, para que venhamos a ter da mesma forma. Então, isso eu vou deixar com ele. Meus irmãos, então, estamos aqui encerrando. Eu gostaria de fazer uma oração final, uma tefilá. E não sei se você está podendo, mas se você puder, feche seus olhos agora neste momento. Eterno, Deus de nossos pais, Deus de Abraham, Isaac e Jacó, te agradecemos por tua graça, te agradecemos pelo seu sacrifício, pois através do sangue que foi derramado, nós fomos justificados. Esse sangue nos cobriu, esse sangue limpou a cláusula de pecado. O que a Torá antes apontava contra nós, nos condenando, hoje nós fomos libertos através do Mashiach, porque fomos alcançados por sua graça. Agradecemos pelo seu favor. Nós não merecemos, pelos nossos méritos, pelas nossas obras, nós mereceríamos a condenação. Mas agradecemos a Hashem pelo seu amor sublime, seu amor que é tão grande. Te agradecemos
porque o Senhor nos ama e queremos demonstrar esse mesmo amor. Nos ajude para que venhamos a guardar os mandamentos, nos ajude para que venhamos a demonstrar esse amor através do nosso testemunho de vida, através dos nossos frutos, não para sermos reconhecidos por outros, mas porque queremos demonstrar que amamos a Ti. O Senhor falou que aquele que o ama é aquele que guarda os seus mandamentos, e queremos guardar a Torá. Nos ajude, sabemos que precisamos da sua ajuda. Pai, queremos viver uma vida em espírito, queremos viver no Teu Espírito. Pai, nos ajude a não sermos carnais, nos ajude a não andar segundo a natureza adâmica. Queremos viver na Tua luz, no Teu Espírito, na Tua Santa Torá. Nos ajude, Pai, nos fortaleça, que a Tua Ruach venha sobre nós, venha, Senhor, morar em nós, que a todo tempo, por onde andarmos, que venhamos a ter lembrança de Ti, que venhamos a ter lembrança da Tua Torá, e que venhamos a buscar forças para não pecar contra Ti. Senhor, venha e coloque a Tua Torá em nosso coração. Assim diz o salmista, David Hameler. Ele diz: escondi a palavra no teu coração para não pecar contra Ti. E é apenas com a Tua Torá em nosso coração que não pecaremos. E é por isso que a nova aliança ela é perfeita, porque o Senhor escreverá essa nova Torá em nossos corações. Ansiamos por esse grande momento. Ansiamos pelo Seu retorno, Yeshua. O momento em que o Senhor restaurará todas as coisas. O momento em que você irá acabar com a morte, com o pecado, com o adultério, com a idolatria. Que grande dia será esse? Neste grande dia, assim como Moshe irá contemplar com os olhos dele, também contemplaremos coisas grandiosas, coisas que jamais vimos antes, coisas que jamais ouvimos antes. Mas o Senhor nos ama e o Senhor reservou isso para nós. Agradecemos isso, Hashem. Muito obrigado, Eterno. Muito obrigado. Yeshua, eu te peço que esteja, Senhor, nos direcionando. Senhor, nos ajude. Não permita que as más línguas venham nos tirar do caminho de Yeshua. Não coloque, Senhor, nesse caminho de querer ser reconhecido pela comunidade judaica. Nós não queremos o reconhecimento do homem. Nós queremos sermos reconhecidos por Ti. Queremos o reconhecimento do alto. Nós queremos ser reconhecidos judeus por Yeshua. Nós não queremos a circuncisão externa. Nós não queremos sermos reconhecidos judeus pelo que somos exteriormente. Não é pelo nosso kippá, não é pelo nosso tzitzit, não é pelas tradições que seguimos, que tenhamos que ser reconhecidos como judeus, que tenhamos que ser reconhecidos como tzadikim. Não, mas é pelo nosso testemunho, pelos nossos frutos, pelo que nós somos interiormente. Eterno, eu te peço, reconheça, Pai, cada um de nós como um verdadeiro israelita. Nos ajude a andar no Teu caminho, andar na Tua luz. Nos ajude, nos conduza. É isso que eu te peço, Eterno. E esteja, Senhor, nos dando um Shabat abençoado, um Shabat de deleite. Agradeço por todas as coisas que Tu tens feito em nossas vidas, por todos os milagres, todas as maravilhas, por toda a proteção que nos deste, Senhor, nesses dias que são maus. Mas nós ansiamos por aquele dia que não haverá morte, não haverá vírus, não haverá pandemia, mas tudo será perfeito. E o Senhor virá e trará a sua Torá, que é perfeita, a nova aliança. Olha, ansiamos grandemente pelo seu retorno.
Ora vem, Senhor Yeshua. Venha. Estamos esperando por ti. Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um Shabat abençoado. Que o Eterno abençoe vocês grandemente. Amém.